Via Justiça está de volta, debatendo hoje o controle jurisdicional do processo legislativo. Nossos convidados são o consultor legislativo José Alcione Bernardes Júnior e o Procurador-Geral da Assembleia de Minas, Dr. Luiz Antônio Prazeres. Uma questão que permeia o livro do Dr. Alcione e esse debate é a questão da autonomia entre os poderes da República. No livro, o Dr. Alcione tem a seguinte frase: a autonomia do Legislativo, que se traduz na prerrogativa de editar o seu regimento e de aplicá-lo sem interferência de outro poder, não vai ao ponto de permitir que o Parlamento descumpra as prescrições regimentais ou venha distorcê-las por conveniência política, quando então será de rigor o contraste judicial. Autonomia não significa independência total nem desprezo aos outros poderes, é isso, doutor Alcione? Sem dúvida. A autonomia, é aquilo que eu disse, a autonomia, na verdade, ela se traduz na prerrogativa de autorregramento, né? Quer dizer, é o próprio legislativo que estabelece suas normas que vai presidir o seu funcionamento e também vai aplicá-las. Mas a prerrogativa que as casas legislativas têm de editar o seu regimento vem acompanhada do dever de fazê-los de fazer cumpri-los corretamente. Né? Doutor Luiz Antônio, é comum ou é muito raro que haja questionamentos no judiciário a respeito de procedimentos dos legislativos? No caso da Assembleia de Minas, por exemplo. Na Assembleia Legislativa de Minas nós nunca tivemos um questionamento a respeito de aplicação de norma regimental. Né? Lógico que a gente tem uma casa menor do que a Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, você consegue aqui, num acordo de liderança, nas conversas entre os parlamentares, ela é bem mais fácil, bem mais tranquila. Então, por exemplo, você tem praticamente todos os projetos que entram no plenário em votação, sempre existe o processo de negociação, que aí é a parte política. Né? Então, você tem aqui, no caso, entre um projeto, a maioria, claro, vai vencer a votação, mas a minoria normalmente também é contemplada com alterações naquele projeto. Então, aí nós temos dentro da parte política. Né? Os questionamentos que existem no judiciário dizem respeito a quando fere a Constituição de alguma maneira direta, são as ADINs? Sim. Aí nós temos, mas a experiência nossa em caso do regimento interno, nós não temos nenhum tipo de questionamento. Agora... Mas a leis aprovadas, sim? Leis aprovadas, sim. São várias. Né? Desde 89 para cá, nós devemos ter mais ou menos mais de 200 ADINs, um número maior que esse, com certeza. Né? Mas aí nós poderia, eventualmente, você ter um questionamento a respeito da constitucionalidade de regimento interno, mas nós temos a convicção que nenhuma norma regimental nossa, ela fere a Constituição, né? Uma convicção que nós temos. E também nunca houve nenhum tipo de questionamento a esse respeito. Na experiência profissional, né, no caso de ADINs, nós não tivemos nenhuma. Doutor Alcione, nesse caso das ADINs, por exemplo, se o Supremo questiona ou derroga uma lei aprovada pelo Legislativo por alguma falha constitucional, também está claro que não é ferir a autonomia, né? Sem dúvida. Absolutamente natural, né? É absolutamente natural. E eu costumo pontuar o seguinte, a autonomia, ela não pode estar associada à questão de intangibilidade, né, de insindicabilidade. Autonomia, nenhuma atuação estatal, seja ela no nível legislativo, no nível executivo, ou mesmo no nível jurisdicional, ela pode se dar à margem da Constituição e do ordenamento jurídico. Né? Então, deixar de intervir no processo legislativo, diante de questões regimentais, sob o argumento de que isso seria ferir a autonomia do parlamento, isso pode gerar, na verdade, um processo autofágico, de autofagia dessa legitimidade do parlamento. E aí, em vez de se ter a autonomia do órgão de representação plural da sociedade, nós vamos ter a hegemonia de blocos políticos majoritários que manipulam os preceitos jurídicos. Como o Legislativo tem sempre uma motivação também política, legítima, né? Nada impede que o Legislativo eventualmente aprove uma lei que signifique, represente um desejo, mas que não é constitucional. Então aí você tem que buscar o equilíbrio, né? Essa lei, até mesmo o senhor fala no seu livro também, que as maiorias são muitas vezes eventuais, elas mudam, né? Os desejos mudam. Os desejos mudam, é por isso que a gente tem que ressaltar um aspecto muito importante, que é o seguinte, a Constituição, ela é fruto de uma ampla mobilização social, né? Por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela consegue uma ampla mobilização, de modo que aquilo que
se faz constar na Constituição, é algo muito, pelo menos em tese, deve ser algo muito valoroso, valioso, né? Já as maiorias ocasionais ou eventuais, elas podem se transformar de uma maneira muito mais rápida, né? E isso muitas vezes pode contrariar interesses superiores que estão lá na Constituição. Perfeito. Doutor Luiz Antônio, administrar essas questões, o senhor como procurador-geral, no dia a dia, chega a ser muito complicado, não? Cai muita coisa na Procuradoria, né? Cai bastante, né? Mas como o doutor Alcione falou, nós temos aí que verificar o seguinte, se na atuação do parlamento, tanto no aspecto da fiscalização, como no aspecto legiferante, que são duas das atividades principais do parlamento, se elas estão dentro das balizas constitucionais. Dentro das balizas constitucionais, nenhum órgão pode substituir o legislativo na aferição desses valores, né? Então, se o legislativo exerce o papel fiscalizador, se está trabalhando e publicando, vem uma nova lei votada aqui no parlamento, esse aí o judiciário não pode, né, substituir o critério de avaliação. Ele pode até declarar a inconstitucionalidade daquela norma, mas ele não pode trazer uma nova norma, e aí a autonomia do legislativo. Ninguém pode substituir o legislativo na atividade legiferante, mas o legislativo, por exemplo, pode sim ser acionado na atividade administrativa que ele tem. Perfeito. Doutor Alcione, para a gente encerrar, importante o processo legislativo, eu diria que é quase tão importante quanto a própria feitura das leis? Sem dúvida. Na verdade, todo o prestígio de que goza a lei no sistema de fontes do direito decorre exatamente do fato de que ela deve resultar de um procedimento discursivo, de um amplo debate público. Não é um mero formalismo. Exatamente, é até um paradoxo. Nós damos muita importância à lei, tanto que está lá. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, está lá na Constituição. Publica-se uma lei, promulga-se uma lei, logo já estão publicando comentários, né, os doutrinadores, e, no entanto, não se dá a mesma importância, o que é um paradoxo, ao modo de produção da lei, que é exatamente a razão da sua importância. Doutor Zé Alcione, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso para o livro. Eu agradeço muito, eu agradeço a atenção de vocês. Doutor Luiz Antônio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.